Fala pessoal, muito bom dia para vocês, ou boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Sou o professor Micael Ferreira, tá bom? Sou mestre em geotecnia, engenharia civil, e também estou no doutorado na parte de engenharia civil, geotecnia, no mesmo programa da Universidade Federal de Pernambuco. Cá estou para a gente passar um pouquinho dentro da mecânica dos solos e geotecnia, né? Eu vou chamar esse curso aqui de férias de mecânica dos solos aplicadas, no qual vamos abordar aí assuntos importantes para dar um embasamento mais profundo. Então essas aulas que serão publicadas a partir de agora, né, toda quinta-feira vocês terão vídeos novos, é voltado a entender a mecânica dos solos para aqueles que ainda, né, não têm esse contato. E claro, de uma forma mais aplicada, de uma forma mais simples de se entender. Então, já se inscreva no canal, caso vocês estejam vendo o vídeo agora, né, aplique aí o sininho. E vamos fazer esse curso de férias, né, juntos aí, sobre mecânica dos solos e geotecnia, né, envolve essas áreas aí de uma forma bem mais aplicada, tá bom? Também peço para vocês entrarem no Instagram, me siga lá no Instagram, tem muitos conteúdos aí de geotecnia. Vou levar tanto coisa acadêmica, né? Assim, além de ser professor universitário, também sou empresário, então vou trazer coisas aí profissionais e práticas aí para vocês. Então não deixem de seguir e vamos iniciar aqui a aula propriamente dita, tá bom? Então essa aula aqui, primeiramente eu quero situar todo mundo o que seria, né, essa mecânica dos solos, o que seria essa geotecnia. Tá? Então a gente vai falar de uma forma mais simples e mais objetiva aqui nesses capítulos, só para vocês entenderem uma coisa importantíssima dessa aula, que é sobre geotecnia. Na verdade é a mecânica dos solos aplicada, né? Mas a mecânica dos solos está dentro da geotecnia, tá bom? Então esse curso aqui é especialmente para vocês aí que estão iniciando, alguns que estão querendo relembrar ou fez uma mecânica do solo um pouco simples, né, e querem se aprofundar mais em alguns aspectos. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso aí, tá bom? Bom, a questão da relação entre solo e humanidade, ela está desde os primórdios, né? A gente não consegue datar especificamente um momento no qual historicamente é comprovado que ali se provou uma relação entre solo, né, e a humanidade. A gente sabe que a gente tem essa relação dentro da agronomia, dentro de outros aspectos, que não é propriamente para comportamento mecânico, né, dos solos, mas se vocês pararem para pensar, quando houver esses grandes monumentos, né, como a Muralha da China, as pirâmides do Egito, que aqui está, veja que eles tiveram, e possivelmente, muitos problemas relacionados durante a construção. Veja que a pirâmide aí do Egito, que tem um peso próprio, né, significativo, como eles lidaram com isso, né, na época. Não havia mecânica do solo, não havia entendimento de técnicas para se chegar a alguma coisa a partir da mecânica dos solos. Imagine a muralha da China, né? Veja que estão em regiões montanhosas, né? Então, como é que eles lidaram com isso de algo tão complexo que é o solo? Tá? Então não há como separar solo e humanidade. Sempre que a humanidade existiu, ele de alguma forma tinha contato, seja para plantar, seja para utilizar para fazer suas moradias, seja para brincar. Imagine crianças, né, de muitos milhares de anos atrás brincavam, né, com certeza com solo. Então não tem como separar exatamente isso. E relativamente à mecânica do solo é uma disciplina atual, né? Se vocês pararem para pensar, foi justamente no século XX, né, 1925, com Carl Tesargi, que veio trazer realmente a mecânica do solo como uma disciplina mais profunda. Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero deixar claro aqui é essa relação, essa diferenciação entre a mecânica dos solos durante o século XIX e o século XX. Aliás, até antes do século XIX, né, os primeiros estudos aí, Bauman, por exemplo, foi no século XVII, tá, que trouxe um pouquinho sobre solos.
Mas a grande parte dos trabalhos que vieram, né, no século XIX trouxe considerações importantes. Tá? Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro que todos esses trabalhos, aqui nós temos Bauman, Rankine e aqui Coulomb, né, que são trabalhos aí ditos como os primeiros trabalhos, né, de mecânica dos solos aí aplicada. Mas uma diferenciação que é interessante é que no século XIX a ideia da mecânica dos solos era engenharia e matemática. Se vocês olharem os trabalhos de Rankine, de Coulomb, de Bauman, vocês vão ver que o foco do estudo de solo era matemático, não era físico, não tinha uma interpretação física. Não é até então, por exemplo, o Rankine, que até hoje, né, nós utilizamos aí também para determinar empuxo de solo, Coulomb também, vocês vão ver uma série de simplificações, porque na época considerava o solo homogêneo, considerava o solo com simplificações que na prática não havia. Então o foco na época do século XIX era entender de uma forma mais simplória e ter uma base matemática de comportamento de solo, né? E aí esse comportamento de solo ele teve um embasamento para matemático, não estava muito preocupado em aspectos físicos, né? Ou seja, em saber se aquilo ali funcionaria na prática. Eles fizeram modelos matemáticos e aplicaram esses modelos matemáticos, que de certa forma é muito importante até os dias atuais, para a gente até ter um embasamento, um entendimento muito maior. Tá? E sem contar que na época, pessoal, essas simplificações foram necessárias porque não se tinha um avanço matemático muito grande, por exemplo, quando Bauman, né, fez esses estudos. Não tinha elementos finitos, métodos dos contornos, né, ou seja, metodologias de equações parciais, diferenciais, enfim. Então a gente não tinha essas ferramentas na época. Então por isso que tinha que se haver essa simplificação. Mas quando foi para o século XX, a gente tem propriamente aí a engenharia-ação, que foi principalmente com o pai da mecânica dos solos, que foi Carl Teszarg. Nessa época, aí sim, nessa época os caras perceberam que não tem como lidar com mecânica dos solos, com a geotecnia, somente pela matemática, somente por teorias, por equações, mas sim conhecer em loco, através de ensaios, através de análises de solo, tudo isso aí. Então, primeiros estudos da mecânica dos solos teve essa ideia, né, dessa quebra de engenharia matemática do século XIX para a engenharia-ação, né, no século XX. O professor Carl Teszarg, que é também conhecido como pai da mecânica dos solos, ele publicou seu livro, né, o seu famoso livro, né? Quem quiser pronunciar isso aí, fica à vontade, tá? Eu não vou me atrever. Mas foi esse livro que o tornou muito famoso, né? Inclusive teve o primeiro Congresso Internacional de Mecânica dos Solos, o marco fundamental, que foi em 1936. Então eu vou ler aqui rapidamente algumas palavras de Carl Teszarg, para vocês entenderem como é que era o contexto daquela época, quando surgiu, né, esses estudos aí voltados para a mecânica dos solos. E só enfatizar que até 1925 houveram diversos desastres de fundações, diversos desastres de obras voltadas com solos. Então por aí vocês vão estar embasando. Então a instalação desse congresso, palavra do Teszarg, é um acontecimento de significação invulgar. Representa o primeiro conselho internacional. Então foi o primeiro conselho internacional na perpétua guerra da engenharia civil contra as forças traiçoeiras da natureza, ocultas na terra. Isso aqui até deixa a gente um pouco pensativo, porque se vocês pararem para pensar, a natureza é muito complexa. Nada é simples na natureza. Uma simples gota de água tem uma complexidade estarrecedora ali. E quando vocês olham para o solo, um material feito da natureza, produzido, né, por processos geológicos da natureza, ele não vai ser diferente. Então, e vocês vão ver um pouquinho mais na frente, ele é um sistema que envolve parte granular, parte líquida, né, parte gasosa, que são os fluidos líquidos e gasosos. Pode haver contaminantes, pode haver outros tipos aí, inclusive existem algumas escolas de pensamentos, né, que afirma que há uma quarta
membrana, membrana contrátil, né? Me enrolei aqui um pouco, mas é ela que o pessoal, quando vai, principalmente quando vai estudar mecânica dos solos não saturados, a gente lida um pouquinho com isso, né, de sucção, essas coisas, mas que para vocês aqui no momento não vai ser relevante, né? Vocês podem se aprofundar ou fazer uma disciplina específica aí em uma pós-graduação. Graças aos esforços despendidos em diferentes partes do mundo durante um período de 25 anos, armas novas e eficientes foram forjadas para combater essas forças, e o objetivo principal desta reunião consiste em discutir os meios de explorar as vantagens assim asseguradas. Com o fito de abreviar, deu-se o nome de mecânica dos solos e seus recentes progressos. Então foi aí, pessoal, que aconteceu esse contexto todo, né? Que aconteceu aí esse congresso internacional, essa ideia de entender o solo, né, de entender essa complexidade. Então, o que é geotécnica, pessoal? O que é geotecnia? A mecânica dos solos, como eu falei mais uma vez, ele está dentro da geotecnia. Mas por que surge então a geotecnia? Porque, pessoal, para lidar com esses problemas geotécnicos, a gente não é só uma disciplina que a gente vai lidar. Os problemas geotécnicos, eles são extremamente complexos. Envolve a parte de engenharia, envolve a parte de geologia, de hidrologia, mecânica das rochas, de mina, envolve meio ambiente, envolve ensaios, envolve geofísica, prospecção, envolve uma série de outros contatos, né? E a gente pode aqui também colocar nesse meio áreas sociais, áreas humanas. Então envolve um apanhado de disciplinas para lidar com o problema de geotecnia, a depender do problema, claro. Então, a ideia da geotecnia está justamente ligado a essa complexidade, né? E a mecânica dos solos é uma parte da geotecnia. Então, vocês precisam entender. Inclusive, é uma parte que eu diria mais importante da geotecnia, porque é ela que vai embasar todos os preceitos, todos os princípios, todas as análises e disciplinas ali daquele momento. Então, por isso que é necessário vocês terem um embasamento interessante e profundo dentro da mecânica dos solos. Essa aqui foi palavras de Milton Vargas. Veja só, fenômeno da mecânica dos solos tem que ser conhecido em sua totalidade geológica, física e técnica. Para mim entender a totalidade geológica, né, ou seja, a totalidade geológica, a totalidade física, a totalidade técnica, pessoal, eu vou ter que abrir mão, né? Vou ter que abrir um apanhado de disciplinas para me entender isso em sua totalidade, a cada problema geotécnico. Surge aí, então, essa palavra chamada geotécnica, né? Ou seja, geotecnia, que combina geologia, mais observado do ponto de vista físico, e uma mecânica dos solos, mais ligada aos problemas, né, geológicos. Então, isso é geotécnica, né? Ou seja, são diversas técnicas que a gente utiliza: hidrologia, geologia, da mecânica dos solos, mecânica das rochas, minas, análise de riscos, ensaios em campo, ambiente, enfim. Tudo isso voltado, técnicas, né, voltado à geologia, ao estudo do solo, ao estudo desse material que a gente está lidando. O que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, durante todo aluno que passou por mim sabe disso, é que a geotecnia ela não é uma receita de bolo. Se vocês olharem outras áreas da engenharia, por exemplo, estruturas, né? Vamos imaginar a estrutura de concreto armado. Projetar uma viga de concreto armado, eu utilizo a mesma forma de projeto, né? A mesma ideia, a mesma metodologia. Não é à toa que há programas que fazem isso para mim. Vai mudar o quê? Os carregamentos, sobrecargas, condições de agressividade, coisas ali ao contorno, mas a forma de calcular a viga é a mesma. Eu calculo uma viga, o processo de cálculo de uma viga é o mesmo, porque eu tenho propriedades bem definidas, né, com o fator de segurança ali incluso. Então, qual é o fator de segurança do concreto? 1.4. Existe uma variabilidade ali, existe, mas não se compara essa variabilidade com o solo. O aço por si só já tem um controle industrial muito maior, então nós temos os parâmetros corretos do aço. Agora, quando vai para o solo, nós não temos isso. Nós temos o solo X, tem essas propriedades, pode ficar tranquilo que as propriedades do solo é essa, não há. Então, é sempre um desafio
A geotecnia não é uma receita de bolo. Por isso que eu gosto de falar sempre que geotecnia ela tem que estar ligada com a parte empírica, com a parte em campo, com a parte de laboratório, de ensaios, porque não tem como uma geotecnia baseada somente em matemática, somente baseada em preceitos físicos e matemáticos. Eu tenho que entender aquele contexto de comportamento real, porque há uma variabilidade muito grande. Não é à toa que aqui é um trecho da NBR 6122, versão de 2019, que trata especificamente de projeto de fundações, que fala da investigação geotécnica preliminar, que é obrigatório. Então veja, para qualquer edificação deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar, constituída no mínimo pelo ensaio SPT. Preliminar. Então do SPT eu vou partir para ensaios mais complexos a depender, né, de cada caso. Às vezes o SPT é suficiente para me resolver meus problemas. Então, o que eu quero enfatizar aqui, para a gente dar esse pontapé? Que a geotecnia tem que estar baseada em empírico, tem que estar baseada em conceito de campo, né, em investigações. É assim que a gente lida com a geotecnia. Por isso ratifico, e nunca esqueça dessa frase, geotecnia não é uma receita de bolo, ok? Isso é importante para vocês não se perderem, né, não se preocuparem nesse aspecto. Então veja, imagine só, por exemplo, o cara que vai projetar a fundação de uma ponte, vamos imaginar que aqui é uma fundação de uma ponte, e o cara fez um SPT aqui, SPT 01, né, vou dizer 01, e fez um outro SPT bem aqui. E nos dois SPT, ele achou que era uma rocha complexa, ou seja, que a rocha estaria em tudo isso aqui, ó. Né? Ou seja, isso tudo aqui embaixo é uma rocha. Isso foi que acusou o SPT. O cara fez o SPT 1, veio, bateu numa rocha, não penetrava aqui, fez o SPT 2, bateu uma rocha, impenetrável aqui, e aí o cara achou que era tudo uma rocha. Só que na prática, na verdade, era um matacão, né? Esse nome, matacão, que é um bloco gigantesco, né, de pedra no solo, e aí o cara achou que era tudo rocha. E aí o cara projetou a fundação, isso aqui é um exemplo que pode acontecer, e aí teve problema de recalque, fissura, porque esse bloco aí se deslocou, né, na profundidade que o cara achava que havia. Então vocês vão ver, pessoal, que isso envolve mecânica dos solos, tá? Aqui vocês vão ver também, por exemplo, essa relação entre estrutura, fundação e solo, né? Inclusive a minha dissertação foi dentro da área de interação solo-estrutura. Tá? Foi analisado um prédio de interação solo-estrutura, essa relação entre a estrutura e fundação e solo, né, naquele contexto complexo, né, que há ali. Então, a investigação geotécnica ela é extremamente necessária. É isso que eu quero enfatizar, ok? E só para a gente finalizar aqui a nossa aula, vocês vão ver que serão aulas com esse tempo, né? Serão vamos dizer, aulas mais rápidas, mais enfatizadas, né, mais objetivas. Eu quero trazer aqui para você esse embasamento da mecânica dos solos aplicada, né? White, ela diz o seguinte, que a natureza não tem nenhum contrato para concordar com a matemática. Essa frase aqui é muito interessante, tá? Muito interessante em todos os sentidos, ou seja, a natureza ela não tem contrato para concordar com nada que a matemática diz. Por isso que a geotecnia ela é uma ciência que é baseada, claro, na matemática, mas também na física. Entender o comportamento, entender, fazer ensaios, tudo envolve riscos, pessoal. Quando eu vou projetar um problema, né, uma solução de investigação geotécnica, da geotecnia, envolve diversos riscos e eu preciso me preocupar com eles. Então conclui-se assim que uma informação tão complexa quanto possível da natureza do subsolo é indispensável e sempre haverá algum risco devido a condições desconhecidas, tá bom? Então isso aqui para a gente finalizar é entender que mesmo que eu faça ensaios, mesmo que eu utilize teorias e técnicas adequadas provenientes de estudos consagrados, mesmo que eu faça todos os ensaios, eu vou ter risco envolvido ali. E aí eu tenho que levar em consideração esses riscos, tá? Todo projetista de geotécnico é aquele cara que não dorme tranquilo, né? Salvo, ele vai dormir tranquilo se levou em consideração os riscos para que ele entenda a probabilidade de acontecer algum imprevisto, né? Algum desastre, alguma coisa assim do tipo.
tá bom? Bom, gratos aí pela atenção e mais uma vez agradeço aí e bora continuar nessa caminhada. Quem tiver dúvidas, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou responder todos à medida do possível. Coloca uma colocação, alguma ideia, né, que vocês querem durante esse curso de algumas aulas aí voltado à mecânica aplicada. Então nós vamos abordar os conceitos mais importantes, tá bom? Sobre geotecnia de como um todo, ok? Então, até a próxima aula. Não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever, marcar o sininho. Se você gostou dessa aula, deixe um gostei. Faça aí todos os aparatos, né? Isso vai ser bom para o canal, até para divulgar, porque quando vocês colocam um gostei, comentam, né? Vocês vão... esse vídeo chega a mais pessoas, né? E eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas para que outras pessoas tenham essa oportunidade de ter um embasamento muito maior dentro da mecânica do solo, ok? Até a próxima aula.